Pronto, vamos agora, então, vamos dar mais uma aula também sobre a integral curvilíneo. Desta vez sobre a integral curvilíneo de segundo tipo, que é a integral curvilíneo de um campo vetorial. Então, a definição é a seguinte. Vamos considerar uma curva C e parametrização desta curva C, uma qualquer parametrização, que é denotado por R de AB para Rm, então uma parametrização da curva C, e F maiúsculo, um campo vetorial em Rm. O integral curvilíneo do campo vetorial F sobre a curva C é definido de maneira, então, notação é integral sobre C, sobre a curva C, do campo vetorial ponto dr. Repare que o campo vetorial é uma função vetorial que toma valores em Rm. Portanto, cada valor de F maiúsculo é um vetor em Rm. Portanto, este ponto significa produto escalar. E a definição diz que este integral é igual ao integral simples de a até b, em ordem à variável t, da função integrante, que para cada t é o produto escalar. Portanto, esta função em cada t é o produto escalar do valor do campo vetorial vezes R', que é derivada desta curva parametrizada, que tem significado de velocidade. Do interesse principal para nós são dois casos, no plano e no espaço. No plano, nós temos a definição seguinte. Então, este campo vetorial, que tem também outra notação, também integral sobre C, P de x mais Q de y, onde P e Q são componentes do campo vetorial. O campo vetorial F é P, Q. Por que esta notação dupla? Isto é porque quando pensamos em F, nós então pensamos de um vetor. F tem componentes P e Q. Portanto, este é F. Este é F. Vezes dr. dr é incremento de R, que tem significado dx de y, ou seja, que é x, y, x', y', vezes dt. Portanto, este produto escalar pode ser representado nesta forma. O primeiro vetor é P maiúsculo, Q maiúsculo, e o segundo vetor é x', y', multiplicado ainda por dt. Agora, quando nós multiplicamos estes vetores, vai ser P multiplicado por x' mais Q multiplicado por y'. E então nós obtemos este integral. P vezes x' mais Q vezes y'. Portanto, também é natural que simbolicamente podemos escrever P de x mais Q de y. No caso, três dimensões no espaço, nós temos a notação seguinte. F vezes dr, este sinal como seta, o vetor, tem significado, também tem outra notação, pode ser indicado também integral sobre C, P de x mais Q de y mais R de z. Portanto, aparece mais um termo, o terceiro termo. E também, por que esta notação? Porque F maiúsculo, o vetor F maiúsculo, tem estes componentes, P, Q e R. E o vetor dr tem este aspecto.
Portanto, quando nós multiplicamos, então, este produto escalar, vai ser Px' mais Qy' mais RZ'. Peço desculpa, aqui esqueci-me de derivada. Z' deve ser, claro. E, portanto, fica assim, o que está escrito aqui. Também esta é a definição do integral curvilíneo do campo vetorial F, no caso, 3 dimensões. Pronto, já agora, proposição. A proposição diz que o valor do integral curvilíneo não depende apenas do sentido de parametrização da curva. Portanto, se o sentido da parametrização da curva é indicado, então já não depende da parametrização. Portanto, eu vou tentar. Então, eu vou tentar. Portanto, escrever no quadro, se nós temos uma curva denotada por C, então, e tem este significado. Então, tem estes setos. Portanto, parametrização tem início A e ponto final é B. Então, nós podemos também escolher outra parametrização que vai ser denotada por menos C, mesma curva. Então, isto eu indico mesma curva, só que parametrização de B até A. Então, sentido inverso. Portanto, menos C. A mesma curva, só que outro sentido de parametrização. Então, neste caso, integral menos C F dr é o valor simétrico. É menos integral sobre C F dr. Portanto, ao contrário do integral que na última aula foi considerado integral de função, que não depende do sentido de parametrização. Neste caso, sim, depende, mas apenas do sentido de parametrização. Se o sentido for mantido, já a dependência não existe. Pronto, agora outra vez vamos continuar. Então, esta fórmula está escrita aqui. E o sentido físico. Também esta integral tem sentido físico muito importante. O valor do integral é igual ao trabalho realizado pelo campo de forças F para deslocar uma partícula ao longo desta curva, do ponto inicial até ao ponto final. E esta propriedade de que nos estamos a falar significa que se pensamos de trabalho realizado, por exemplo, no sentido de A até B, então, o trabalho realizado para deslocar do ponto B até ao ponto A. Então, estes trabalhos são valores simétricos. Se o primeiro trabalho foi positivo, então o segundo trabalho vai ser negativo e tem sinal oposto. Pronto. Agora, propriedades dos integrais. Também não tem nada de novo, as propriedades são as mesmas. Constantes podem passar fora do integral, conforme escrito aqui. Também, se nós temos um campo vetorial que é a soma dos dois campos vetoriais, então o integral correspondente é a soma dos integrais. E o terceiro, também compreensível, que se temos uma curva composta de duas, C1 e C2, então o integral é a soma dos dois integrais. Portanto, nós podemos pensar o trabalho do ponto A ao longo da curva do ponto A até ao ponto B,
e depois continuamos ao longo da mesma curva do ponto B até ao ponto C. Então, a soma destes trabalhos é igual ao trabalho realizado ao longo da curva do ponto A até o ponto C. Claro que isto é muito natural, tem sentido físico, isto é muito natural. Pronto, agora o teorema importante, que é o teorema fundamental, chama-se teorema fundamental dos integrais curvilíneos. Então temos o seguinte: seja C uma curva, então a origem desta curva A e a extremidade da curva é B, e F maiúsculo é campo conservativo. Portanto, existe uma função F que é potencial deste campo conservativo. Portanto, F maiúsculo é o gradiente de F. Portanto, no caso de três dimensões, temos P, Q e R, componentes de F. P é F'X, Q é F'Y e R é F'Z, derivados parciais. Neste caso é muito fácil, calcular o integral. O integral é simplesmente o integral do campo vetorial F sobre C, é simplesmente a diferença dos valores de F. F do ponto B menos F do ponto A. Isto significa que o integral sobre esta curva não depende do comportamento geométrico da curva, mas apenas do ponto inicial e do ponto final, do ponto A e do ponto B. E não depende do comportamento intermédio da curva. Portanto, a integral sobre o campo conservativo tem esta propriedade. E, finalmente, há mais um teorema que diz que são seguintes afirmações são equivalentes. Primeira afirmação é que F é um campo conservativo. Segunda afirmação é que o integral curvilíneo não depende da curva, mas depende apenas da origem e do extremo, do ponto inicial A e do ponto final B, e não depende do comportamento intermédio. O teorema anterior implica que se F é conservativo, então o integral depende apenas de A e de B, mais nada. Mas este teorema diz que estes fatos são equivalentes, que implicações implicação inversa também é válida. Se o integral depende apenas da origem A e do extremo B, de qualquer curva, então podemos concluir que o campo é conservativo. E terceira afirmação, que é equivalente às afirmações primeira e segunda, é que o integral curvilíneo sobre uma curva fechada é sempre nulo. Portanto, este integral como círculozinho aqui, significa que o integral é sobre um contorno fechado. Então, esta afirmação diz que este integral é sempre nulo sobre qualquer curva fechada. Na verdade, uma implicação é óbvia. Se F é conservativo, então podemos concluir, se aqui considerar uma curva fechada, então o início da curva coincide com o ponto final da curva. Portanto, A coincide com B. E como A coincide com B, então F de A também coincide com F de B e vai ser zero. O teorema diz que a implicação inversa também é correta. Pronto. Agora eu vou escrever no quadro. Portanto, vou escrever no quadro, vou apagar esta parte e o teorema, então vou dar uma ilustração do teorema, que se nós temos ponto A
e temos ponto B. Então, integral f dr, f é conservativo, é igual a o potencial de B menos potencial de A. Portanto, esta curva C, se mudar esta curva, se considerar a integral sobre outra curva, que tem mesmo origem e mesmo extremo, é importante que a direção é sempre igual, de A até B. Então, esta integral sobre outra curva também vai ser igual a este, porque também vai ser f de B menos f de A. Mais uma curva, qualquer que seja curva, o integral vai ser sempre o mesmo. Esta é a afirmação segunda, tem a ver com a segunda afirmação do teorema. E a terceira, então, isto é ilustração para a segunda afirmação do teorema e ilustração para a terceira afirmação do teorema. Então, aqui vou indicar 2 pontos. E aqui 2 pontos. Terceira afirmação, se nós temos curva fechada, portanto, começamos do ponto A e terminamos no mesmo ponto. Portanto, ponto final B coincide com A. Então, o integral sobre esta curva C, então esta curva é C, este círculozito significa que a integral sobre, que se trata do integral de uma curva fechada, f dr igual f de A menos f de A. E claro que é zero, não é? Vai ser nulo. Pronto. E esta é a ilustração do teorema. Agora vamos resolver um exercício. O seguinte. Então, calcula. Então vou libertar mais espaço. Então, calcula integral f de r. Então, sendo f de xy é igual a xy ao quadrado x ao quadrado y, e se tem equações y igual a x ao quadrado, x entre 0 e 2. Então, x entre 0 e 2. Portanto, a curva C tem aspecto. Então, aqui temos x, aqui temos y. Y igual a x ao quadrado é uma parte da parábola do ponto 0. Então, uma parte da parábola, ponto 0. Este é o ponto inicial, este é A. E o ponto B é o ponto final, que corresponde ao valor x igual a 2. Então isto é 2 e y é igual a 4. 4. Em direção, então a seta indica a parametrização neste sentido. Para efetuar este cálculo, nós primeiro temos que parametrizar a curva. Como é que parametrizar a curva? Nós vamos, então, igualar, o mais simples, talvez igualar uma das coordenadas a t. Portanto, x igual a t, y igual a x ao quadrado, portanto, t ao quadrado. T pertence a 0,2. Pertence a 0,2.
Portanto, o nosso integral vai ser o seguinte. Então, de acordo com a fórmula, fica de 0 a 2. Portanto, P vezes x'. Então, eu vou escrever então P vezes x' mais Q vezes y', em parênteses, dt. O que é de 0 a 2. Agora, qual é o nosso P? O nosso P é este. Este é P, isto é Q. Portanto, P é xy ao quadrado. Xy ao quadrado vezes x', mais que é x ao quadrado y vezes y' dt. Portanto, esta é a nossa definição, só que agora temos que concretizar x e y. Nós sabemos que x de t, portanto, temos que substituir x de t e y de t, estas funções, porque a integração é ordem a t. Portanto, escrevemos, agora, em vez de x fica t, agora y ao quadrado é t ao quarto, multiplicamos por x' é 1, mais x ao quadrado fica t ao quadrado, vezes y, que é t ao quadrado, vezes y', que é 2t, dt. Portanto, é igual a integral de 0 a 2, de 0 a 2, fica t ao quinto, mais 2, multiplicamos tudo ao quadrado e t. Portanto, somamos as potências 2 mais 2 mais 1 dá 5, t ao quinto dt. E, portanto, 3, então passamos fora, de 0 a 2, t ao quinto dt. E, portanto, é igual a 3. Primitivamos t ao quinto, fica t a sexto sobre 6, de 0 a 2. Portanto, 3 vezes 2 elevado a 6 sobre 6. 3 e 3 cortamos, 2 elevado a 6 sobre 2. 64 sobre 2 é igual a 32. Pronto, então temos resolvido este exercício. Claro que nas aulas presenciais vamos resolver mais. Agora vamos resolver o mesmo exercício reparando que este campo é conservativo. F é conservativo. Que f é gradiente de f minúscula, onde função f minúscula de x, y é igual a x ao quadrado, y ao quadrado sobre 2. É fácil verificar isto, porque f'(x) igual a p, que é x, y ao quadrado. E também pode-se verificar que f'(y), derivamos em ordem y, fica x é igual a q, que é x ao quadrado y. E então esta segunda resolução que utiliza o fato de f ser conservativo. E agora eu vou apagar uma parte
Portanto, vou apagar esta parte. Agora a parametrização já não é necessária. Podemos resolver de outra maneira. Então apagamos esta parte. E o mais difícil neste tipo de exercícios é adivinhar a função potencial. Por vezes, a função potencial aparece de modo natural, que é, por exemplo, se temos uma interpretação física, neste caso é bastante natural encontrar potencial. Pronto. Agora, este integral, então vou escrever este integral é igual a f de b menos f de a. Menos f de a. De acordo com o teorema fundamental de integrais curvilíneos, o integral do campo conservativo é a diferença f de b menos f de a, onde ponto B tem coordenadas 2, 4, 2 e 4, portanto, f de 2 e 4, menos f de 0, 0. Portanto, 2 e 4. Então, repare, este f é x ao quadrado e y ao quadrado sobre 2. Portanto, eu vou escrever em detalhes, 2 ao quadrado vezes 4 ao quadrado dividido por 2, menos f de 0, 0 é 0. Portanto, fica 4 vezes 16 sobre 2 e fica 32, então, na mesma. Portanto, o resultado, então obtemos o mesmo resultado, só que este resultado, sabendo que este f é a função potencial, torna-se mais simples. Mas na maioria dos casos, há situações em que é quase impossível calcular o integral a partir da definição, mas sabendo que o campo vetorial é conservativo, é muito mais rápido, é muito simples a resolução através desta fórmula. Portanto, teorema fundamental, esta fórmula realmente dá vantagens. Pronto, terminamos esta aula.